conheci recentemente duas pessoas que compactuam de um problema muito parecido e elas têm pensamentos muito parecidos também diante da superação que esse problema exigiu por parte delas. Um diagnóstico que chegou para uma dessas mulheres transformou a vida dela totalmente. Estou falando do câncer de mama. E logo depois ela tem acesso, ela passa a conhecer uma outra mulher que também tem o mesmo problema. Juntas elas têm necessidades que são especiais, elas precisam de uma cirurgia. O câncer de mama é uma das doenças que mais mata mulheres no país. É um número assim bastante excedente, o número de casos. E é bonito a gente ver essas mulheres sorrindo aí, né? Diante dessa situação, depois, claro, de terem derramado muitas lágrimas por conta das decepções, por conta das frustrações, por conta das dificuldades. E aí sim veio esse encontro entre essas duas, veio a alegria que ainda não está estampada de forma integral na vida delas, mas essa alegria já começa a fazer parte, porque inicialmente já houve a primeira etapa do tratamento concluída, que foi o início de toda a radioterapia, a quimioterapia, mas o sofrimento continua, porque elas esperam por uma cirurgia para implantação de próteses mamárias. E quando eu falo sobre isso, eu queria que você que está em casa entendesse uma coisa: a prótese mamária, que é destinada à cirurgia de reconstrução da mama, para quem teve a mama retirada após o diagnóstico do câncer, é uma prótese que nada tem a ver com a prótese estética, que são aquelas implantadas por cirurgiões plásticos. Então, assim, é um material muito diferente. E é uma cirurgia de uma complexidade ainda muito maior. Eu queria que você assistisse essa reportagem para você entender a situação pela qual essas duas mulheres enfrentam. E elas me receberam com tanto carinho, com tanta gentileza, para falar de um problema que mexe com a autoestima e que também altera a sua saúde. A reportagem está pronta, eu queria dividir com vocês essa conversa que nós tivemos. Veja. O abraço marca um encontro especial entre duas mulheres que dividem juntas uma batalha. Eu descobri o câncer de mama porque eu fazia acompanhamento de rotina anualmente, e na ultrassom de rotina que eu fiz no mês de outubro de 2021, apareceu uma lesão suspeita, onde a médica falou que eu deveria procurar um mastologista, que provavelmente iria precisar fazer uma biópsia. Então, eu procurei o Sistema Único de Saúde, eles me encaminharam para o mastologista, ele pediu a biópsia dessa lesão e saiu o diagnóstico em 15 de dezembro de 2021 de que era um câncer. Durante o banho, eu fui fazer o exame, o toque, enfim, tomando banho normal, passei a mão, no caso, me tocando mesmo, senti um nódulo no seio, na parte superior do seio. Percebi que era algo palpável, enfim, dava para pegar. E aí fiquei bastante preocupada porque eu tenho já caso na família. Minha irmã mais velha, ela teve câncer de mama, então eu acompanhei toda a história dela e percebi que era algo incomum no corpo. Rossana e Gislaine conversavam por aplicativo de mensagens depois de um primeiro contato através das redes sociais. Elas foram diagnosticadas com câncer de mama, uma doença que atinge 1 a cada 8 mulheres ao longo da vida. Juntas trocavam informações relacionadas ao tratamento. Era uma lesão não palpável, que só foi possível de identificar logo no início pelo fato de eu fazer esse acompanhamento anual, né, através de ultrassom. Quando a gente recebe um diagnóstico desses, parece que o chão se abre e a gente cai num buraco assim. As minhas primeiras perguntas foram: doutor, eu vou ter que tirar os meus seios? Eu vou ter que ficar careca? Então, assim, para algumas pessoas parece que isso, você estava preocupada unicamente com a estética? Não, no meu interior era: eu vou morrer? Foram 2 cirurgias. A primeira cirurgia, ela se deu em novembro. O que acontece? Segundo o meu médico, eu deveria já fazer a mastectomia, que é a retirada total do seio. Seria do seio esquerdo, que foi onde eu tive o câncer. Só que, como a gente tem a falta de prótese no SUS, ele disse que
tentaria preservar o máximo do meu seio, tirando somente o nódulo. Então ele fez uma cirurgia chamada setorectomia, tirando só o nódulo. Porém, depois dessa cirurgia vem um resultado da peça que é tirada, e dessa peça foi verificado que tinha alguns vestígios ainda de câncer no meu seio, enfim. Tinha calcificação, linfonodo comprometido. E aí ele me chamou e explicou que eu teria que fazer uma nova cirurgia para retirada total dos seios. E aí também eu fiz um exame genético, justamente por conta daquela minha irmã que já teve o câncer. E ficou constatado que trata de um câncer genético, sendo recomendada a retirada dos 2 seios. Rosana alimenta a expectativa de conseguir reconstruir as 2 mamas. Se você me perguntar qual que foi a pior etapa do tratamento, eu te confesso que foi a retirada dos seios, tá? Hoje eu estou com umas próteses que eu ganhei da Rede Feminina de Combate ao Câncer. São em sutiãs com enchimento. E assim, eu espero que quando, no meu caso, eu tiver condições clínicas, porque ainda eu vou passar por radioterapia, eu pudesse fazer de imediato quanto antes essa reconstrução. Porque assim, para nós mulheres que vinham de uma fase de vaidade, enfim, a gente tem a nossa vaidade. Hoje os meus cabelos já cresceram, fiz a quimioterapia, passei por essa etapa. Mas assim, pra mim, conseguir botar uma blusa, me olhar no espelho, me sentir bem comigo mesmo, eu te falo assim que o tratamento não é só o combate ao câncer. Gislaine ainda não passou pela cirurgia. Foram 5 meses de quimioterapia e ela aguarda a próxima etapa que precisa acontecer até o dia 18 de setembro. Essa cirurgia tem que acontecer até dia 18/9, no caso. E não aconteceu ainda porque eu estou esperando uma resposta da administração pública, da Secretaria Municipal de Saúde, porque infelizmente eu tive que judicializar o meu caso e temos uma liminar onde o juiz determina que seja efetuada a reconstrução mamária na mesma cirurgia da mastectomia, como é o direito da mulher previsto em lei, né? Eu espero, acredito na justiça, acredito que ela tem que ser cumprida. Eu acredito que ela vai ser cumprida. E eu estou esperando por isso. Essa parte psicológica e emocional de me olhar no espelho e me sentir bem comigo mesmo é uma barreira bem grande comigo. Então, assim, o que eu espero é que eu consiga fazer essa reconstrução o quanto antes. Às vezes a gente tenta buscar entender o sentido de viver, né? Por que a gente está aqui? Eu costumo acreditar que a vida, ela é, claro, recheada de grandes mistérios, mas que o principal motivo da gente estar aqui é de conhecer pessoas, fazer amigos, fazer com que as pessoas acreditem que os motivos eles são gigantescos para que a gente comemore a vida, viva na intensidade. Mas às vezes algumas coisas nos surpreendem. Como aconteceu com essas 2 pessoas, a Gislaine e a Rosana, que eu me considero privilegiado por poder conhecê-las, e vou explicar por quê. Quando a gente fala de doença, a maior probabilidade é as pessoas desabarem, desanimarem, perderem a coragem e se entregar. Isso normalmente é o que acontece. E aí você vê uma luta que existe já há um tempo na vida delas, e que ainda não terminou, é uma vitória ainda a ser alcançada, a gente sabe disso. E elas estão ali para defender aquilo que a lei garante, que é um benefício que é estendido para elas, mas para todas as outras mulheres que também enfrentam problemas muito semelhantes. E elas precisam fazer essa cirurgia. Referente a esse caso da Gislaine, que recorreu à justiça para receber a prótese, a Secretaria da Saúde informou que está em contato com o hospital parceiro para poder realizar o procedimento e que ela vai ser informada sobre esses trâmites.
Atualmente tem 54 mulheres aguardando por esse procedimento. E com relação à aquisição de próteses mamárias, a assessoria de imprensa disse que após 4 processos licitatórios desde o ano de 2019, em que não houve fornecedores interessados em participar da licitação, a Prefeitura vai fazer a compra direta. Outras tratativas também estão em discussão nesse momento. Eu quero só dizer o seguinte, que no dia em que nós programamos essa gravação, a Gislaine recebeu um telefonema, ela foi até uma consulta que não iria acontecer, mas que aconteceu naquele dia de última hora, justamente para poder definir tudo o que precisa ser acertado para que ela volte a ter a garantia de que ela vai receber o tratamento por completo, o que de fato é uma boa notícia. Só para arrematar esse assunto, para você aí de casa entender, eu vou explicar de maneira bem didática. A Prefeitura, ela é empenhada em desenvolver o seu papel no que diz respeito ao atendimento assistencial de todas as pessoas, principalmente na esfera que envolve a saúde pública. E o que acontece? A Prefeitura, ela primeiro, para comprar alguma coisa, ela precisa passar por um processo licitatório. Não existe compra sem isso. Então, isso está na lei, a Prefeitura precisa cumprir todo esse regulamento. Mas, como disse a nota enviada pela Prefeitura, em 2019 houve a abertura de um processo para se comprar essas próteses. Nenhuma empresa, nenhum fornecedor se inscreveu, ninguém quis oferecer esse produto para a Prefeitura. Isso não é um problema de Joinville, isso é um problema a nível nacional. Por que isso acontece? Porque essas próteses, ela tem um custo que quando é vendido para o poder público, ele precisa ser um custo reduzido, um valor mais baixo. E a empresa que fornece muitas vezes não tem interesse em querer entregar o seu produto por um preço mais baixo, reduzido. Prefere entregar isso em outras empresas, na iniciativa privada, enfim. Então, por isso que, infelizmente, há algumas situações em que as coisas demoram. Como disse o prefeito Adriano Silva, recentemente, numa oportunidade que eu tive de conversar com ele, a questão envolvendo os medicamentos. Às vezes, falta medicamento, mas o problema não é da Prefeitura, é do laboratório que não faz a inscrição do processo licitatório para oferecer para os pacientes, para oferecer para o poder público a oportunidade de comprar isso. Passados os trâmites, toda essa burocratização que existe, aí sim a Prefeitura pode fazer a compra direta, como anunciou agora na resposta que nós trouxemos referente aos casos da Rossana e também da Gislaine. Vai ser feita essa compra para atender a demanda dessas pacientes e das outras que ainda estão na fila. Então é um problema que eu acredito que poderia melhorar esse sistema de burocratização, principalmente no que envolve, na questão que envolve a área da saúde. Mas aí não é culpa do poder público nosso aqui da Prefeitura, não é um problema que essa burocratização ela exige muita atenção, até para mudar isso é um estudo amplo que tem que ser feito e é complicado. Quanto à Rosana Excel, a Secretaria da Saúde disse o seguinte, que ela está passando por consultas periódicas de acompanhamento e tratamento com o médico mastologista. Na terça-feira, anteontem, dia 6, foi feito um pedido por um profissional, uma consulta nova, que vai acontecer em dezembro desse ano. E aí é a partir dessa avaliação do mastologista que vai acontecer o encaminhamento para a cirurgia de reconstituição mamária. Portanto, nesse momento, a paciente não está na fila para a cirurgia. Esse é o esclarecimento que a gente acabou de receber aqui.